O Lago Canyon está desaparecendo. Agora mesmo. Hoje. Não desaparecendo lentamente ao longo de décadas. Perdido. 34 milhões de galões de água são perdidos todos os dias. Isso não é uma previsão. Esse não é o pior cenário possível. Essa é a realidade comprovada e documentada até esta manhã. O lago está 20 pés abaixo do nível que deveria estar. Todas as rampas públicas para barcos motorizados estão fechadas. Uma empresa de abastecimento de água acaba de informar 9 construtoras em um dos condados de crescimento mais rápido dos Estados Unidos que não pode garantir o fornecimento de água quando as pessoas abrirem as torneiras. E aqui está a parte sobre a qual ninguém está falando. Canyon Lake nem é o pior. A 64 quilômetros a oeste fica um lago, que segundo os cientistas, praticamente deixou de existir. Um lago que estava em pleno funcionamento há apenas 7 anos. Atualmente com 4% da capacidade preenchida. Quase não havia água. 2 lagos. Milhões de pessoas dependem deles. Ambos desapareceram. Então, o que acontece a uma região quando a água sobre a qual ela foi construída simplesmente acaba? Este é o número que você precisa memorizar. 34 milhões de galões. Todos os dias. Não durante uma onda de calor recorde. Não em uma semana excepcionalmente seca. Desde 1º de janeiro de 2026, o Lago Canyon tem perdido 34 milhões de galões de água por dia. Isso significa que 106 acres-pés evaporaram, foram drenados e desapareceram antes do pôr do sol desta noite. E acontecerá novamente amanhã. E todos os dias seguintes por tempo indeterminado. Isso não é uma projeção. Esse não é um cenário pessimista extraído de um modelo climático. Essa é a taxa média diária de perda medida e confirmada pelos gestores de recursos hídricos que acompanham o desaparecimento deste lago em tempo real. O Lago Canyon está atualmente 20,4 pés abaixo do nível que deveria estar. Para ilustrar isso, imagine que se o lago estivesse cheio agora, os caminhões estacionados nas encostas ao redor estariam completamente submersos. Essa é a quantidade de água que está faltando. Essa é a dimensão do que já foi perdido. E a chuva que deveria substituí-la não está vindo. Desde 1º de janeiro de 2026, San Antonio recebeu apenas 1,46 polegadas de chuva. Isso representa 40% do que é normal para esta época do ano. A cidade já apresenta um déficit de chuvas de 60% somente nos 2 primeiros meses de 2026. Algumas estações de monitoramento próximas registraram números ainda menores. O aeroporto municipal de Stinson, na zona sul de San Antonio, registrou 0,53 polegadas. Seguin registrou 0,7 polegadas. Pleasanton registrou 0,6 polegadas. Esses não são erros de arredondamento. Estas são medições de uma região que deixou de receber, fundamentalmente, a precipitação da qual depende para sobreviver. O déficit total de chuvas em San Antonio desde 2022 aumentou para quase 45 polegadas. Não é um ano ou 2 ruins. São 4 anos consecutivos de dívida hídrica acumulada, aumentando ano após ano, sem nenhuma recuperação significativa à vista. A chuva que costumava alimentar o Lago Canyon e manter os rios e aquíferos da região montanhosa abastecidos simplesmente não tem chegado. E aqui está a parte que deveria te deixar perplexo. Vai piorar. Com a chegada da primavera e posteriormente do verão no Texas, à medida que as temperaturas sobem e a evaporação se acelera, os gestores de recursos hídricos já alertam para um aumento na taxa de perda diária do Lago Canyon. O lago que está perdendo 34 milhões de galões hoje perderá ainda mais amanhã. O nível de ocupação atual, de 60%, continuará a diminuir. Se o verão de 2026 for parecido com o verão de 2025, o Lago Canyon poderá estar se aproximando de seus níveis historicamente mais baixos antes mesmo da chegada do outono. Os números não estão se estabilizando. Eles não estão se estabilizando. Eles estão se movendo em uma única direção. E essa direção é para baixo. O Lago Canyon nem sempre teve essa aparência. Existia uma versão deste lugar que as pessoas consideravam totalmente natural. Uma versão em que o lago estava cheio, as rampas para barcos estavam abertas e a ideia de que este lago pudesse secar não era algo em que alguém pensasse seriamente. Canyon Lake foi criado na década de 1960, construído a cerca de 64 quilômetros ao norte de San Antonio, no calcário e cedro da região montanhosa do Texas.
Não encheu da noite para o dia. Foram necessárias décadas de chuva, de escoamento acumulado e de recarga natural paciente para atingir os níveis para os quais foi projetado. As pessoas que a construíram entendiam para que servia. Água potável para as comunidades vizinhas. Controle de enchentes em uma região propensa a inundações repentinas e violentas. Recreação para as famílias e empresas que cresceram ao redor de sua costa. 3 funções. Todos eles são essenciais. Todos eles agora estão ameaçados. Durante a maior parte de sua existência, Canyon Lake cumpriu sua parte do acordo. Nunca ficou com menos de 50% da sua capacidade. Não durante períodos de seca severa. Não durante ondas de calor brutais. Nem durante nenhum período de seca registrado na história do lago. Essa base de referência se manteve por décadas, até 2025, quando deixou de se manter. Em 26 de maio de 2025, o Lago Canyon atingiu 45,1% de sua capacidade, o nível mais baixo já registrado desde a construção da barragem. O nível do lago estava mais baixo do que em qualquer seca que ele já tivesse superado. Nível mais baixo do que qualquer onda de calor, qualquer período de seca, qualquer momento anterior em toda a existência do lago. Era um disco que ninguém queria. Então chegaram as inundações de 4 de julho. Inundações catastróficas e mortais que devastaram a região montanhosa, matando pessoas e arrasando comunidades. Mas eles também despejaram água de volta em um lago que estava desesperadamente sedento. O Lago Canyon recuperou quase 70%. Por um instante, as pessoas suspiraram aliviadas. A crise parecia suportável. Aquele momento durou 4 meses. No início de 2026, o céu voltou a ficar seco. A chuva parou. O sol permaneceu. E o Lago Canyon começou a perder cada gota daquela recuperação arduamente conquistada, voltando a cair para a casa dos 60, aproximando-se das mínimas históricas das quais mal havia escapado apenas alguns meses antes. O que torna esta história mais do que simplesmente sobre um local de recreação em dificuldades é o que o Lago Canyon realmente representa para as pessoas que dependem dele. É a maior fonte individual de água para San Marcos, uma cidade de 70 mil habitantes que depende desse lago para obter até 8,9 milhões de galões de água por dia. Quando o nível do Lago Canyon baixa, San Marcos sente o impacto. Neste momento, San Marcos está na fase 3 de restrições de água. A irrigação externa é limitada a uma vez a cada 2 semanas. A cidade monitora os níveis do lago todas as manhãs, sabendo que o que acontece com essa água determina o que sai das torneiras. A 40 milhas a oeste de Canyon Lake, existe um corpo d'água que parou de fingir há meses. O Lago Medina está atualmente com 4,2% de sua capacidade, ou seja, 86 pés abaixo de sua capacidade máxima. Um lago que, em tempos recentes, era um reservatório em funcionamento, um destino de lazer, uma fonte de água em torno da qual as comunidades construíam suas vidas. Agora quase não existe mais. Antes de abordarmos o que aconteceu com o Lago Medina, é importante entender o que significa, de fato, o status de nível morto. O termo às vezes é usado casualmente como uma espécie de abreviação dramática. Não se trata de uma forma abreviada e dramática, mas sim de uma designação técnica precisa para uma condição verdadeiramente catastrófica. Quando um reservatório atinge o estado de nível morto, o nível da água cai abaixo do ponto de saída mais baixo da barragem. A água não consegue mais fluir rio abaixo por conta própria. O lago deixa de funcionar como fonte de abastecimento de água. Deixa de funcionar como ferramenta de controle de enchentes. Essencialmente, deixa de ser um lago em qualquer sentido significativo e torna-se uma grande poça rasa, sem saída para o mar, com ligação às comunidades que dependem dela. O Lago Medina atingiu o status de lago morto em abril de 2025. Em seguida, em maio de 2025, o nível da água voltou a cair para 1,9% da sua capacidade, o nível mais baixo já registrado na história do lago. Há mais de 3 anos, o Lago Medina está com menos de 10% de sua capacidade, não ficando abaixo de 50%,
nem abaixo de 25% e permanecendo abaixo de 10% por 3 anos consecutivos, sem nenhuma recuperação significativa. As consequências para pessoas reais foram imediatas e duradouras. Os agricultores que dependiam do Lago Medina para a irrigação tiveram que abandoná-lo completamente e passar a utilizar o bombeamento de água subterrânea. Os negócios que se desenvolveram em função do apelo do lago enfrentaram questionamentos sem boas respostas. Empresas de aluguel de barcos, guias de pesca, restaurantes à beira-mar, todos olhando para o mesmo horizonte e se perguntando se haveria futuro em um lugar onde o lago talvez não tivesse mais importância. Dave Mock, gerente-geral da Autoridade Fluvial e do Distrito de Águas Subterrâneas do Condado de Bandeira, descreveu o que o status de reservatório morto significava para as comunidades ao redor do Lago Medina em apenas uma frase: está muito seco há muito tempo. Sem linguagem técnica, sem enquadramento de políticas, sem declarações cuidadosamente elaboradas para gerir a percepção pública. Simplesmente a realidade vivida por uma região que viu sua principal fonte de água desaparecer ao longo de anos de seca implacável e ininterrupta. A situação de Medina é mais extrema do que a de Canyon Lakes, mas Canyon Lake está seguindo a mesma trajetória, caindo na mesma direção, perdendo água na mesma proporção diária. Os gestores de recursos hídricos que monitoram o Lago Canyon estão em alerta máximo, da mesma forma que estavam em relação à Medina antes que esta ultrapassasse o ponto de não retorno. 2 lagos, uma direção. E a distância entre onde Canyon Lake está agora e onde Medina Lake já está pode ser menor do que qualquer um queira admitir. Para entender por que essa crise hídrica teve um impacto tão severo, é preciso compreender em que a região serrana do Texas se transformou nas últimas 2 décadas. Porque a seca por si só não explica o quadro completo. A seca combinada com o que os humanos escolheram construir sobre ela. Essa é a história completa. A região montanhosa costumava ser um lugar de passagem. Condado de Comal, Condado de Bandeira, Condado de Kendall. Aquele trecho de cedro e calcário que se estende entre San Antonio e Austin. Cidades pequenas, tranquilas e com paisagens deslumbrantes, vinícolas, passeios de boia no rio. Um destino de fim de semana perfeito para famílias da cidade que buscam relaxar. Pessoas visitaram. Eles não necessariamente ficavam. Então, tornou-se um lugar para onde as pessoas se mudavam. O crescimento explosivo de San Antonio e Austin impulsionou a população a se mudar para outras regiões. Os terrenos eram mais baratos na região montanhosa, as vistas eram melhores, o ritmo era mais lento. Para famílias que não tinham condições de morar nos centros urbanos, uma casa em um terreno nas colinas parecia a realização do sonho texano. Os desenvolvedores seguiram o povo. Os loteamentos seguiram os empreendedores. New Braunfels tornou-se uma das cidades de crescimento mais rápido em todo o país por vários anos consecutivos. O condado de Comal figurou consistentemente nas listas nacionais de crescimento ano após ano. Uma região que absorve população a um ritmo para o qual sua infraestrutura nunca foi projetada. E por trás de todo esse crescimento, o abastecimento de água não estava crescendo na mesma proporção. A Texas Water Company, empresa de serviços públicos que atende aproximadamente 78 mil pessoas nos condados de Comal, Blanco, Kendall, Bandeira e arredores, observou isso acontecer durante anos. Então, no início de 2025, eles tomaram uma decisão que comunicou mais do que qualquer comunicado de imprensa jamais poderia. Eles rejeitaram 9 novos empreendimentos imobiliários no condado de Comal, não porque o terreno não estivesse disponível, nem porque as licenças não estivessem em ordem, mas sim porque não havia água suficiente para sustentá-los. Dadas as condições atuais, a concessionária afirmou que deve suspender temporariamente novos compromissos de serviço para cumprir sua responsabilidade de fornecer água aos clientes quando eles abrirem suas torneiras. Leia com atenção. Uma empresa de abastecimento de água no centro do Texas
informou a 9 construtoras em um dos condados de crescimento mais rápido em um dos estados de crescimento mais rápido do país que não poderia garantir o fornecimento de água, nem mesmo em um futuro hipotético distante. Agora, nas condições atuais, é isso que acontece quando uma região constrói mais rápido do que sua capacidade de abastecimento de água durante um período em que a situação climática foi classificada como extrema por 71 semanas consecutivas somente em San Antônio. 71 semanas, quase 1 ano e meio de seca extrema ininterrupta, classificada como tal. E San Antônio não está situada na periferia desse sistema de seca. Está no seu centro. A região montanhosa não foi afetada apenas por uma seca. Enfrentou uma seca enquanto ficava sem espaço para absorver outra. A expressão Deadpool soa como algo saído de um filme de desastre. Não é. É uma condição vivida com consequências reais que se estendem muito além do próprio lago, reverberando em fazendas, empresas, torneiras de cozinha e aquíferos que já estavam sendo pressionados além de seus limites antes mesmo do início da seca. Para os agricultores da região do Lago Medina, o status de Poço Morto não era uma designação abstrata. Foi o momento em que sua fonte de irrigação deixou de existir. Os campos que eram irrigados pelo lago há gerações não podiam mais depender dele. A mudança para o bombeamento de água subterrânea não foi uma escolha feita a partir de um conjunto de boas opções. Era a única opção que restava. Mas as águas subterrâneas não são uma reserva infinita. Os aquíferos recarregam-se lentamente ao longo de anos e décadas e estão sendo drenados simultaneamente de todas as direções. Robert Mays, um dos mais renomados cientistas da área de recursos hídricos do Texas, descreveu a situação de forma clara. A região montanhosa está perdendo água tanto pela parte superior, devido à falta de chuvas, quanto pela parte inferior, devido ao esgotamento acelerado dos aquíferos causado pelo crescimento populacional e pelo desenvolvimento. Ambos os sistemas estão sob pressão ao mesmo tempo. Sem redundância, sem buffer. Apenas 2 ralos abertos ao mesmo tempo, sem nenhuma torneira aberta para repor a água que está saindo. Para San Marcos, as consequências do declínio de Canyon Lake chegam na forma de restrições que remodelam a vida cotidiana de maneiras que se acumulam silenciosamente. Etapa 3. Restrições de água significam irrigação externa apenas uma vez a cada 2 semanas. Significa que os moradores estão observando como usam a água de maneiras que nunca precisaram considerar antes. Significa que os funcionários da cidade estão monitorando os números do lago todas as manhãs e tomando decisões com base em uma trajetória que continua apontando para baixo. E depois há as imagens que tornam a dimensão disto impossível de ignorar. Na primavera de 2025, fotos começaram a circular em um grupo local de caiaque online. Eles mostraram pessoas remando em caiaques em áreas do Lago Canyon que apenas 1 ano antes eram águas abertas. Águas não rasas. Águas abertas. Na primavera de 2025, essas mesmas áreas haviam sido reduzidas a canais rasos que cortavam o que antes era o leito do lago. Sedimento exposto. Solo rachado. O fantasma de um leito de lago que nunca deveria ter visto a luz do sol. As imagens se espalharam localmente porque comunicavam algo que nenhuma estatística consegue captar completamente. O antes e o depois, lado a lado, sem necessidade de comentários. Água, depois sujeira. Um registro visual de como 34 milhões de galões perdidos diariamente se parecem ao longo de meses. Quando os números deixam de ser números e se tornam paisagem. Quando a seca deixa de ser uma crise em um gráfico e se torna o chão sob seus pés onde antes havia um lago. Quando um lago começa a desaparecer, os negócios construídos ao seu redor se deparam com uma escolha que não tem uma boa resposta. Aguardar o retorno da água significa correr o risco de perder tudo nesse meio tempo. Ou se adaptar a uma realidade que não deveria existir e encontrar uma maneira de continuar em frente. Os negócios que sobreviveram nos arredores de Canyon Lake optaram, em sua maioria, pela segunda opção. Não porque seja fácil, porque é o único disponível. A Marina Cranes Mill não tinha o luxo de esperar.
Quando o nível do Lago Canyon começou a baixar drasticamente, a marina não podia simplesmente fechar as portas e esperar pela chuva. Então ele se moveu. Toda a marina foi realocada 300 metros para dentro do lago, acompanhando o recuo da linha d'água no que antes era o fundo do lago. Arrumem as docas. Mova os papéis. Transportar o equipamento. Siga a água. É assim que se mantém aberto quando o lago do qual todo o seu negócio depende está se afastando em tempo real. Não se trata de um inconveniente temporário, uma reestruturação fundamental de onde a água realmente está e onde você precisa estar para alcançá-la. Dustin Smith é proprietário da Below the Belt Services, uma empresa de detalhamento de barcos localizada no Lago Canyon. Ele tem observado a queda do nível da água e, em silêncio, calculado o impacto disso em seu sustento. Neste momento não há rampas públicas para barcos motorizados abertas no Lago Canyon. Nenhum. Quando as rampas de acesso para barcos fecham, menos pessoas colocam seus barcos na água. Menos barcos na água significa menos barcos que precisam de serviços de detalhamento. Tive a sorte de ter barcos suficientes para preencher meu tempo, disse ele. Mas esses barcos vão acabar. Essa única frase captura a psicologia econômica de uma comunidade atingida pela seca com mais precisão do que qualquer relatório de danos. As coisas estão sob controle neste momento. O trabalho ainda está lá, mas existe um horizonte que todos podem ver se aproximando. E ninguém tem um plano para o que acontecerá quando isso acontecer. Mason Perez, um estivador em Cranes Mill, resumiu a situação da água de forma simples. Os níveis do lago são assustadores, disse ele. Muito assustador. Em seguida, ele acrescentou algo que revela o quão distorcidas as coisas se tornaram. Apesar dos níveis de água assustadores, o lago estava, na verdade, atraindo visitantes. A maré baixa expôs mais costa, criou mais espaço aberto e as pessoas continuavam a sair. Continuam colocando caiaques onde podem, ainda nadando nos locais onde havia água. Mas Canyon Lake não é uma praia, é um reservatório. Trata-se de um sistema de abastecimento de água municipal para uma cidade de 70 mil habitantes. O número recorde de visitantes em níveis de água historicamente baixos não é um ponto positivo. É uma medida de quão longe a situação já chegou, disfarçada de boa notícia. O governador Abbott decretou estado de calamidade pública devido à seca em mais de 90 condados do Texas desde julho de 2022. Ele os renova a cada poucas semanas. As declarações são reais, o reconhecimento é real. A documentação que comprova que o Texas reconhece essa crise como tal é totalmente genuína. E nada disso impediu que o Lago Canyon continuasse perdendo 34 milhões de galões por dia. O Legislativo aprovou projetos de lei de investimento em infraestrutura hídrica em 2025 no valor de bilhões de dólares. O Conselho de Desenvolvimento de Recursos Hídricos do Texas possui programas criados para lidar exatamente com esse tipo de estresse hídrico de longo prazo. Existem documentos de planejamento. As comissões se reuniram. Estudos foram encomendados. A máquina de resposta governamental tem estado em funcionamento, produzindo os resultados que a resposta governamental produz. Relatórios, alocações, estruturas, cronogramas. Mas eis o que nenhum desses documentos pode fazer. Eles não podem fazer chover. Catherine Romans, diretora executiva da Hill Country Alliance, definiu a crise hídrica em termos que vão além de qualquer ciclo de seca isolado ou de qualquer sessão legislativa específica. A região está crescendo a passos largos, disse ela, e o plano que sua organização levou 18 meses para desenvolver, com a participação de 2.800 moradores da região de Hill Country, prioriza a água acima de tudo. Não são estradas, não escolas, não são taxas de impostos. Água. Porque sem água, nada do que a região montanhosa está tentando construir ou sustentar é possível. Todas as outras prioridades dependem do único recurso que está atualmente se esgotando. Robert Mace, um dos mais renomados cientistas da área de recursos hídricos do Texas, afirmou categoricamente que a combinação de seca e rápido crescimento populacional está criando um cenário de estresse hídrico sem precedentes no estado. A matemática não é complicada. A água disponível não é igual à água comprometida. O crescimento aumentou a demanda.
A seca interrompeu o abastecimento. A crise reside na diferença entre esses dois números. A decisão da Texas Water Company de bloquear 9 novos empreendimentos imobiliários no condado de Comal não foi uma declaração política. Não se tratava de uma posição filosófica sobre crescimento, desenvolvimento ou o futuro da região montanhosa. Era aritmética. A resposta para a nova demanda nas condições atuais é não. Esse é um momento extraordinário para um Estado que passou décadas dizendo sim a todos que apareciam com licenças, projetos e capital prontos para construir. A previsão sazonal não oferece nada em que se possa confiar. Os gestores de recursos hídricos não preveem uma melhora significativa antes do verão. Os 34 milhões de galões diários que estão sendo perdidos do Lago Canyon neste momento aumentarão à medida que as temperaturas subirem durante abril, maio e junho. A trajetória não é ascendente, não se estabiliza. A tendência continua na mesma direção desde 2022, ano em que as chuvas deixaram de acompanhar a demanda de um sistema hídrico que já estava operando no limite de sua capacidade. A ausência de uma declaração anula 4 anos de déficit de chuvas. Nenhuma conta substitui o que o céu deixou de nos entregar. Pare agora mesmo na margem do Lago Canyon e observe o que a água deixou para trás. Solo rachado onde antes ficava a linha costeira. Rampas para barcos que terminam em terra firme. Uma mancha na linha d'água impressa nas rochas, situada a 6 metros acima do nível atual da superfície. Essa mancha não é história antiga. Ali era onde a água estava até pouco tempo atrás. E é um registro de tudo o que foi perdido desde então. O lago ainda está lá. Ainda está 60% cheio. Ainda há água dentro, mas está perdendo 34 milhões de galões todos os dias. E estamos entrando na época de evaporação mais rigorosa do ano, sem previsão de chuvas significativas. Os números não se estabilizam a partir daqui. A situação piora. A 64 quilômetros a oeste, o Lago Medina estava em pleno funcionamento há 7 anos. Hoje está com 4,2% de sua capacidade ocupada. Essencialmente desapareceu. Não se trata de um aviso para o futuro, uma realidade presente. O governador assina as declarações. O poder legislativo financia os projetos. A Marina avança 300 metros, 1000 pés, para dentro do lago para acompanhar uma linha d'água que continua recuando. A empresa de serviços públicos rejeita empreendimentos imobiliários porque não há água suficiente para abastecê-los. E o Lago Canyon continua perdendo 34 milhões de galões por dia. A região montanhosa construiu seu futuro partindo do pressuposto de que a água permaneceria disponível. A água está saindo e a questão que nenhuma declaração, nenhum projeto de lei e nenhum documento de planejamento respondeu completamente ainda é a única que importa agora. E o que acontece depois que isso acaba?